Por que as pessoas chamam de cisto pilonidal e não doença pilonidal? Boa tarde, Luca. Então, pelo seguinte, porque o cisto pilonidal, na verdade, está completamente errado, né? Porque não trata-se de um cisto. Né? A variedade de apresentações que existem na doença, né? Trajetos fistulosos, orifícios, abscessos, não pode ser então chamado de um cisto pilonidal. O termo cisto pilonidal vem de uma tradição que hoje sabe-se que não era correta, que a doença seria congênita. E veio se descobrir depois que a doença é uma doença adquirida, ou seja, isso ficou muito claro, né, sabido na Segunda Guerra Mundial, dos 80 mil soldados que tiveram doença pilonidal e pesquisando, né, homens numa idade em que os pelos começam a nascer, então nos jipes, né, em terrenos acidentados, ficava o tempo todo friccionando, né? E o que gerou uma intensificar os estudos, né, da doença pilonidal, mostrando ser uma doença adquirida. E por conta disso, as operações, no meu ponto de vista, é claro, de uma maneira geral, são feitas de forma errada, né? Porque retira-se desnecessariamente muito tecido são, porque na verdade a doença fica no subcutâneo e não na parte mais baixa quando se acreditava ser congênita, que ia encontrar restos medulares. Na verdade isso não aconteceu durante pesquisas, durante anos, né? Foi até Caridax que sustentou, né, estudou durante 35 anos a doença pilonidal e confirmou ser uma doença adquirida. Né? Por isso é que chamam de cisto pilonidal, mas com o tempo eu acho que vão se acostumar os profissionais a chamar pela forma certa, que é a doença pilonidal. Teria alguma recomendação, de modo geral, para quem tem a doença pilonidal? O que tem que fazer é que, sentindo alguma coisa ou aparecendo alguma coisa naquela região, procurar um coloproctologista. Em relação a o que eu posso falar de um modo geral. Como eu falei, eu não vou mostrar aqui, eu não estou mostrando não. Eu não vou mostrar aqui todos os slides, porque eu prefiro não entrar em imagens que às vezes pode causar um pouco de aflição nas pessoas, né? Mas como eu operei muitas recidivas, né? Eu já estou com mais de 400 operações feitas, já faz muito tempo. E o que é interessante, o que me levou ao interesse pelo tratamento da doença pilonidal foi de um jovem que tinha sido operado 9 vezes. E realmente o rapaz estava mal, muito mal emocionalmente. E é claro, porque como é uma doença de jovem, é aquela fase que tem, você está namorando, está casando, enfim, você já tem contato, né?
e seja com quem quiser, mas tem contato. Então, tá a cueca, a calcinha suja, emitindo um odor desagradável, isso causa um problema grande, grande, grande mesmo, né? E aí eu me interessei e comecei a estudar e os colegas a encaminharem para mim as doenças, normalmente as recidivadas, né? A média era sempre de 4 vezes já de operações, 5 a 4 vezes operado, sendo que os cirurgiões repetiam a mesma operação e não dava certo, e não davam um acompanhamento devido. Não, aí vai dar errado, claro. Dá trabalho, dá trabalho. Imagina na classe que nós vivemos, né? Como é que as pessoas terão condições de dar o devido tratamento? É muito difícil, muito difícil, né? Esse é um lado que chateia bastante, né? Mas aí eu fiz algumas modificações minhas mesmo, né? Alguns detalhes, né? Porque as operações das doenças recidivadas, elas contam com muitos detalhes, desde um fio, a forma de incisar, né? O pedículo. Luca, o que acontece é o seguinte, às vezes brinca, não sei quem outro dia falou, você acha que você faz? Eu faço, faço realmente, não tem por que dar errado. Foi um colega que está brincando de falar de erro e não erro. Por que vai dar errado se você fizer totalmente dentro do que deve ser feito? Fazendo a incisão de uma forma que não vá prejudicar a vascularização, rodando ou aproximando o retalho bem nutrido, sem tensão, normalmente não vai dar errado, né? Não queira levar isso como uma prepotência, não é isso. Eu estaria mentindo dizendo que vai dar errado. Não vai, não vai. Pode dar, sim, pequenas complicações, uma deiscência, que às vezes abre um ponto, uma necrose. Eu tive um rapaz que ele era diabético, menino de 18 anos, um pouco rebelde, fumava muito, diabético grave, insulino dependente, né? Que ele teve uma pequena necrose, mas que foi conduzida ambulatorialmente, não foi preciso internar para que operasse novamente, entendeu? Como é que a pessoa sabe se tem a doença pilonidal? Se ela é portadora, né? Isso. Tá. Normalmente, a incidência maior é em homens, né? Por conta dos pelos mesmo. E a pessoa começa a sentir alguma coisa na região sacra, né? Sacrococcígea, mas na região mais sacra, que começa, na fase aguda, aparece um abscesso, né? É um quadro agudo, normalmente tem que ser drenado, né? E é o que se faz. Mas, por vezes até, bastando isso para resolver, mas um percentual muito pequeno, né? Na fase crônica, a abordagem inicial, né? Cirúrgica, quando cirúrgica, porque tem abordagens
que particularmente não vejo dar muito certo, que é basicamente acompanhar, limpeza, dependendo, não adianta, vai perpetuar a doença do mesmo jeito. Mas é importante na fase crônica da doença, falei que na fase aguda é abscesso, na fase crônica que aparece sinos, né? Sinos são trajetos, orifícios, né? Esses microabscessos, essas fístulas, que essa abordagem, caso tenha a ser cirúrgica, como normalmente que ela respeite que a doença está localizada no subcutâneo e não como uma doença genética, uma doença congênita, né, que faz com que muitos e muitos cirurgiões ainda façam um procedimento radical. Eu tenho até aqui, mostro aqui, isso aqui é uma aula que eu dei, né? A doença está aqui, né? No subcutâneo, aqui essa animação, o bisturi cortando, retira uma faixa absolutamente sem sentido, né? Indo até a região do osso, até a região fáscia pré-sacro, né? Aqui numa outra visão, né? Mostrando que basta cortar, incisar, né? Incisar aqui, mais nada, né? Isso, a mesma coisa, né? Mas essa que está aqui, que é a abordagem primária, né? Uma menina fica bem pequeno, depois já totalmente fechado. Essa é a doença pilonidal básica, né? Ideal. Não há necessidade daquelas feridas imensas, né? Depois, aqui mostra, né, a ressecção em bloco, né, daquilo que eu falei que tinha tanta coisa, basta a incisão e a curetagem, né? Não mais do que isso. Não há retirada de tecidos sãos, né? Eu estou falando que do método aberto, método fechado, e isso daqui é o mais importante de tudo. Por que grande parte, digamos, mais do que a metade dos casos de doença pilonidal recidivam? Como é feito em hospital público, né, o paciente não é revisto como deveria ser, né? Então, aqui eu estou falando de higiene local rigorosíssima, raspar 1-2 vezes por semana, revisão no consultório, 1 vez por semana, curativos diários com orientação, manter a ferida preenchida com gás, etc, etc. Quantas pessoas podem realizar isso daqui? Muito poucas, né? Eu quero deixar claro que o que eu estou falando, né, não é muito mais para classe menos favorecida, que é praticamente toda, né, do que quem pode ter uma enfermeira, como eu tenho, uma enfermeira que vai em casa, que vai cobrar para acompanhar todo dia, etc, etc. Mas quantas pessoas podem fazer isso, né? Mas o que que torna bem sucedida a operação é exatamente
esse pós-operatório imediato, né? Eu estou me referindo, no caso da abordagem primária, né? Não a recidivada. É melhor ser operado por um cirurgião plástico ou por um proctologista? Isso é outra discussão que não é nem desconsiderar o cirurgião plástico, nem o cirurgião plástico desconsiderar o coloproctologista. Na verdade, o nome da especialidade é coloproctologia, violou. Por que pelo coloproctologista? Bom, a doença periodontal, ela está na alçada do coloproctologista, ela está, vamos dizer, no capítulo da coloproctologia. Não é que o cirurgião plástico não saiba fazer uma rotação de retalho, que a minha grande experiência é em rotação de retalho. Claro que sabe muito bem, só que ela pode se confundir com outras doenças, principalmente fístula anal, né, que tem que ser examinado, com hidrodenite, que é uma outra doença muito parecida, que pode dar também, então ficando mais seguro que se encaminhe para o coloproctologista. E ainda que tem ali o esfíncter anal, né? Que o coloproctologista está muito mais habituado a trabalhar nessa área. Então, nada contra o cirurgião plástico, de forma alguma, que faz até os retalhos melhor, talvez, mas é pelo conhecimento da anatomia daquela região. Você teria algum telefone, algum contato que a gente possa deixar para as pessoas tirarem dúvida? Como é que funciona? Olha só, as pessoas podem ligar para a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Lá eles estão autorizados a passarem o meu telefone.